Cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Bereano de Verdade e nós seguimos avançando com o plano, com o projeto da leitura diária da Bíblia Sagrada. Estamos no livro do Eclesiastes para a glória de Deus, leitura capítulos 4, 5 e 6. Vamos à leitura? Os males e as tribulações da vida. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais dos que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Vi também, eu todo o trabalho e toda a dureza em obra. Traz o homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi a vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo sim, ele tem nem filho nem irmã. E contudo, de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem junto e eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois se resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não deixa mais se ademoestar. Mas, porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os seres viventes andarem debaixo do sol, com o mancebo, o sucessor que fica em seu lugar. Não tem fim, todo o povo, todo o que não domina, tampouco os descendentes se alegrarão dela. Na verdade, que também isto é vaidade e aflição de espírito. Capítulo 5. Vários conselhos práticos. Guarda o teu pé. Quando entrares na casa de teu Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem o mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo na multidão das palavras. Quando a Deus, fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, e o que votares, pagam. Perceba que quando nós chegamos aqui no capítulo 5, eu preciso destacar isso, o que Deus falou para Moisés, o que Deus falou para Josué. A mesma fala, lembra? Descalça os sapatos do teu pé, porque o lugar que pisa é santo. Lembra disso? Êxodo 3,14 e Josué capítulo 5. Capítulo 6. A mesma fala que Deus falou para um, falou para outro, e olha o que ele está dizendo agora para nós. Ó. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ou seja, reverência, temor, respeito. Quantas vezes a gente vê as pessoas chegando na casa do Senhor e não tem o menor respeito com quem está orando, ou com quem está, de repente, preparando ali, ensaiando, afinando o instrumento, ou coisa assim. E a pessoa entra, começa a conversar, começa a ir com assuntos alheios, ela não reverencia aquele ambiente, entendendo que aquele é um ambiente propício, casa de oração. Lembra que Jesus falou? A minha casa, ela é chamada casa de oração. Então, se eu entro e não vou orar, o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar quem está orando. Se eu entro e não vou orar, eu tenho que respeitar, de repente, quem está ensaiando, quem está louvando ou preparando alguma outra coisa. É um ambiente, o tempo já é tão curto, é tão escasso o tempo que é destinado para o Senhor, e vai fazer isso de qualquer forma. Jeremias 48:10, maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente e retém a espada do sangue.
Timóteo 2,15, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, e por último, que maneja bem a palavra da verdade. Entende isso? Então, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Inclina-te mais para ouvir o que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Então, que nós possamos ter mais reverência, que nós possamos ter mais temor, que nós possamos ter mais tremor diante de Deus, diante da presença de Deus, diante das coisas do Senhor, para que Deus possa se alegrar da nossa oferta, do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso culto racional, e que Ele possa receber como um sacrifício vivificante e como um cheiro agradável e suave aos ouvidos, às narinas e aos olhos de Deus, e Ele possa trazer resposta, Ele possa trazer direcionamento, Ele possa trazer cura, Ele possa trazer fé, Ele possa trazer renovo através desse momento ímpar, que é o momento onde nós estamos congregados, como diz o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, unidos, no mesmo propósito. Como aqui o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar, Deus está ali. Aquele momento de comunhão, de união, você está livre. Se é para chorar, chora. Se é para gemer, geme. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de uma entrega verdadeira, genuína. Não apenas de um cumprimento de tabela ou estar ali por estar simplesmente. Entende? Ou estar no ambiente como se tivesse um encontro social. Não. Estamos ali para adorar, para reverenciar, para magnificar, para adorar o todo-poderoso Deus, que é digno de toda honra, que é digno de toda glória, que é digno de todo louvor, que é digno de toda adoração, mas também que é digno de todo respeito, de toda reverência, de todo temor e tremor. Amém? Verso de número 5. 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada dos tolos, de tolos. O que votares também paga. Provérbios 20, 25, voltando aqui um pouquinho, ó. Provérbios 20, 25, ele vai falar sobre isso também, ó. Capítulo 20, versículo 25, ó. Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo, e feitos votos e não inquirir, ou seja, não cumprir, não pagar. Então, quando você fizer um propósito a Deus, honra. Quando você fizer um voto a algo a Deus, honra. Uma promessa, cumpra. Olha que tremendo agora o verso 3, ó. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo na multidão das palavras. Verso 5. Melhor é que não votes do que votes e não pague. Verso 6. E não consintas com a tua boca e faça pecar a tua carne, ou seja, todo o teu corpo. E digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? De sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão dos pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os olhos, para isso atenta, e há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e o que amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que verem-na com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma, quer muito, pouco, quer pouco, quer coma muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Como eu digo, eu ouvi do pastor Deiró de Andrade, caixão não tem gaveta. E a última roupa nem vai ser, ao menos você que vai poder escolher. Às vezes você pode até escolher, mas na última hora quem for vestir você, fala, não, vamos colocar essa daqui. Também isso é mal, que causa enfermidades, que infalivelmente, como veio, assim ele vai. Que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? E há de haver comido todos os seus dias nas trevas? Há de haver padecido muito enfado de enfermidade cruel e furor?
Aqui, eis que eu vi uma boa e bela coisa, comer e beber, e gozar cada um do seu bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Enquanto ao homem, a quem Deus deu riqueza e fazenda, e lhe deu o poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Capítulo de número 6. É lícito gozar os bens que Deus deu, mas estes não podem satisfazer a alma. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e que muito frequente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta, de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para dar e comer, antes estranho lhe comem também. Isso é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto, de balde, em vão, veio, e em trevas se vai, e em trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu mais descanso, nem o tal, e certamente ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. Porque quem mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre e sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos dos que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade, aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. E sabe-se, desculpe, que o homem não pode contender com quem é mais forte do que ele. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade. Que mais tem um homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nessa vida para o homem, por todos os dias da sua vida, é vaidade. Os quais gastam na sombra, porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Então perceba que Salomão, quando ele se coloca aqui, você viu que ele fala, ó, viu um homem, ó, que Deus deu riqueza, está falando dele. Muitas riquezas e tal. Como eu falei, esse aqui é o terceiro estágio da vida dele. Quando ele está já perto para o final, e nos últimos capítulos você vai entender melhor aqui, mais claramente, isso que eu venho falando desde o início. Iniciamos a leitura ontem, hoje estamos correndo a leitura. É apenas 12 capítulos. Então, se tem alguém que tem propriedade para falar sobre esses assuntos da nossa terra passageira, eu vou dizer aqui, eu vou ser ousado no que eu vou dizer aqui, ó. Eu tenho certeza que pouquíssimas, ou talvez, não sei se teve alguém que conseguiu viver e desfrutar de tantos os bens da terra, materialmente falando, financeiramente falando, como Salomão. Perceba que o texto sagrado diz que antes dele não houve e que depois também não haveria. É a Bíblia quem diz isso. É esse homem que está falando isso aqui. É esse rei que está falando isso aqui. Entendeu? Então, é uma pessoa que tem know-how, é uma pessoa que tem propriedade, uma pessoa que tem autoridade para poder falar sobre esse assunto. Pelo ouro, pela prata, pelo dólar, pelo ien, pela libra esterlina, as pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas traem, as pessoas cometem tantas coisas. E é por isso que o conselho de Jesus, em Mateus capítulo de número 6, a partir do verso 21, é esse. Capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Perceba que Deus ele não condena a riqueza. Eu desejo que você seja rico, rica, próspero e próspera financeiramente, abundantemente, em todas as áreas. Mas o que ele condena é o amor, é o apego ao dinheiro, aos bens, aos patrimônios. Buscai a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar,
e as demais coisas você não acrescentar. Então, quando ele acrescentar, essa ordem não pode inverter. Bom, agora Deus deu um carro, o carro está acima de Deus. Agora Deus me deu a casa está acima de Deus. Agora Deus me deu uma empresa, a empresa está acima de Deus. Agora Deus me deu uma conta bancária milionária, a conta bancária milionária está acima de Deus. Não pode. Tem que manter na sua devida ordem, sempre. Não é fácil, mas aqui são as instruções de uma pessoa que viveu isso, e que pecou, e que errou, e que falhou nesses aspectos, mas que no final conseguiu reconhecer e entender que tudo isso aqui é vaidade. Amém? Tudo é vaidade. Vamos escrever isso hoje aí? Os que estão participando? Tudo é vaidade. Só essa frase. Tudo é vaidade. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do seu coração. Eu sou o pastor Rômulo e essa foi a leitura da Bíblia Sagrada e eu sou um bereano de verdade. Deus te abençoe. A paz do Senhor.